Bem-vindos ao podcast do Lugar. Neste episódio, compartilhamos com vocês um trechinho do primeiro encontro de nosso ciclo mais recente sobre morte, luto e impermanência, que começou com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. A ideia, da gente ter esse início de conversa no ciclo de impermanência, eu até batizei a conversa um pouco diferente, de colocar que é um ciclo de nascer, viver e morrer, né? Objetivamente, antes da gente pensar sobre o que é impermanente, o que é permanente, o que é todo o contexto que nos traz essa reflexão sobre o que nós estamos vivendo, antes da gente refletir sobre a vida, a gente está vivo. Então, o valor maior que nós vamos ter sobre essa discussão, que eu quero abrir hoje, é a escolha da compaixão como um caminho de experiência deste momento em que estamos vivos. E aí, a partir dessa reflexão, eu penso que nós temos que trazer esse espaço de contemplação para uma coisa que é real para nós. Então, todas as coisas que a gente vai fazer sobre reflexões filosóficas ou estruturadas em cima de uma teoria, a gente não vai chegar na verdade, porque a verdade não é uma teoria. A verdade é uma experiência. Para nós, enquanto humanos, falar de teorias é algo que nos dá a sensação de algum controle sobre a experiência. Então, a gente quer buscar explicações para a nossa experiência porque a gente tem dificuldade de se entregar para a experiência. Então, quando a gente fala muitas vezes sobre uma das formas de maior sofrimento é o apego, então a gente vai falar assim, uma forma de evitar o sofrimento do apego é a gente desapegar. Mas muitas vezes o que a gente vai estar escolhendo é abandonar. O verdadeiro desapego, ele só acontece a partir da entrega. Quando você se entrega para a experiência, você vai poder passar por ela sem ter nenhuma pendência. Não faltou viver nada. Inclusive até sofri. Inclusive até chorei. Então, quando a gente busca se distanciar da experiência humana, nós estamos buscando abrir mão da verdade. Porque a verdade não é uma teoria. Na verdade, não está nos livros aqui. A gente estuda muito tudo isso, discute e fala muito sobre os contextos dos conteúdos dos livros, mas os conteúdos dos livros são escritos a partir de autores que buscam alguma verdade na experiência. Então, e aí, muitas vezes, a gente fica preso na experiência que é descrita na teoria. E quando você vai pôr a prova o que vai acontecer com você, as coisas podem ser um pouco diferentes. Então, um dos exemplos que eu trago, de um filme que ele é muito bom para você se distrair da realidade, mas ele também é bom para a gente refletir sobre a realidade, que é o Matrix. Então tem uma fala do Morpheus, que é um dos personagens, que é muito potente. Ele diz assim, cedo ou tarde você vai aprender, assim como eu aprendi, que existe uma diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Então, essa condição de você trabalhar no contexto da experiência vai trazer para você uma noção muito diferente da realidade descrita na teoria. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, a gente tem o altruísmo como natureza humana. A gente não tem que treinar o altruísmo. Não é algo que está para ser aprendido, mas é só para ser libertado. Tem uma descrição de uma conversa do Michelangelo, onde uma pessoa questiona ele e fala assim, nossa, como é que você faz para você fazer uma obra tão maravilhosa como essa que você faz? Como que você consegue, transformar a pedra nessa escultura perfeita? E aí Michelangelo diz, eu não crio nada. Eu olho a pedra e eu só preciso libertar a obra que está dentro dela. Então, é muito claro que o nosso olhar, que vai repousar sobre o outro, sobre a pessoa que está próxima a nós, o nosso olhar precisa ser esse olhar do Michelangelo, do artista.
do artista, que olha uma pedra, mas ele não vê a pedra, ele vê a obra que está presa lá dentro. Muitas vezes o nosso contato com o outro vai ser um caminho de arte a proporcionar ao outro que ele se liberte e se manifeste como obra de arte absolutamente única, seja... Aí você pode chamar de quem você quiser, de Deus, universo, a vida, chame do que quiser a magnitude da experiência da vida humana. Mas essa magnitude, ela vai ter realmente a sua verdade revelada a partir do olhar de quem contempla um ser humano e vê um ser humano. Sem defeitos. Somos perfeitos já quando nascemos. Não tem nada para melhorar. Tem algo a ser descoberto. E muitas vezes o nosso processo de educação, ele faz com que a gente fique encoberto, que a gente fique soterrado sobre o que é normal agir. Tem um cara que chama Daniel Goleman, que escreveu um livro muito famoso, na década de 90, chamado Inteligência Emocional. E o cara escreveu recentemente um que chama Inteligência Social. E ele fala sobre essa questão da compaixão ser da natureza humana. Né? Não é uma coisa que a gente vai buscar treinar as pessoas e transformar uma sociedade compassiva. A gente tem que deixar a sociedade ser compassiva, porque ela é naturalmente. Só que a educação, que traz para a gente comportamento, principalmente comportamento ocidental, né, é um comportamento que vai tentar inibir essa atitude. Então, uma das descrições que o Daniel traz como clareza nessa natureza é de uma experiência que é feita recém-nascidos. Então, recém-nascidos, dois recém-nascidos são colocados juntos numa sala, se um chora, o outro chora junto. Quem tem filho gêmeo aqui sabe, quem tem filho pequeno com diferença de menos de 10 meses sabe o que eu estou falando. Um chora, o outro chora também. Quando você vai para uma criança de 14 meses e põe outra criança de 14 meses junto com ela, se um chora, o outro vai na direção do que chora e tenta tirar os motivos que o fazem sofrer. Uma criança de 14 meses, gente, ela não está pensando que pega bem, que ela vai se dar bem, que ela vai encarnar melhor na próxima encarnação, se ela fizer o bem pro outro, entendeu? Ela não está com nenhum jogo de vantagem. Assim, não, deixa eu fazer direitinho aqui, porque na próxima encarnação eu entro de novo no mundo humano e vou ter a revelação, a iluminação e tal, porque eu estou fazendo a bondade para o universo. 14 meses. Ela vai em direção a outra criança e busca ajudá-la a descobrir um motivo para sorrir. Então ela vai emprestar chupeta, ela vai fazer carinho, ela vai entregar o brinquedo mais favorito dela, ela vai dar a papinha, ela vai entregar uma madeira, ela entrega tudo que ela tiver ao alcance dela para poder fazer o outro que chora sorrir. Ele não está pensando em 14 meses. Ele não pensa assim, nossa, tá me incomodando esse choro aqui, deixa eu ver se eu distraio essa criança chata. Não tem essa percepção. Ele quer fazer com que a criança que está chorando tenha motivo para sorrir. Não pare de chorar. Se você põe uma criança de 14 meses numa sala sozinha e põe um áudio de uma criança chorando, se for o choro dela mesma, ela identifica e não chora. Ela não está nem aí, porque assim, tem um som que sou eu chorando, mas eu não estou chorando. Ela tem consciência que ela está bem naquele momento. Se ela é colocada numa sala que tem o choro de uma outra criança, ela começa dentro da sala a procurar onde está essa criança que chora. E se ela não encontra, ela chora. Então, olha que coisa mais linda isso. Tem 14 meses. Se você não conseguir ajudar quem você sabe que precisa de ajuda, você chora. E isso motiva o seu sofrimento. Então, a gente já nasceu sabendo. Tipo, é só esquecer o que disseram pra gente sobre aquilo que a gente já sabia, que era errado. Ao contrário do que o povo pensa, a gente não está o tempo inteiro fazendo a vistoria do que pode dar errado na nossa vida. A gente está em busca do que pode dar certo. A gente está em busca do que é bom, belo e verdadeiro. Porque isso nos permite demonstrar o quão bonitos, bondosos e verdadeiros nós somos. Porque se a gente se sentir em risco, a gente esconde o jogo.
Então, essa busca da beleza é coisa da nossa natureza. Então, quando eu vou falar sobre a morte, as pessoas falam assim, nossa, como é lindo. O que eu trago para elas? Uma coragem de aproximação de um mistério. Então, porque a morte é um mistério. Você pode ter 225 teorias a respeito. Eu vou dizer para vocês que recomendo que vocês não tenham certeza. Porque eu tenho a impressão que o mundo do sagrado, ele adora se divertir com a nossa capacidade de descobrir que a gente não sabe nada. Então, eu vejo isso muito, assim, na hora H, não importa a religião, tá, bicho? Não vai achando que o budista está superior ao nível estratosférico, porque não, tá? Então, budista, espírita, que era o povo que teoricamente lida bem com a morte, é o que mais amarela na hora H, tá? Que dá pau mesmo no sistema, assim, porque você vai achando que fez a lista da mala de mão direitinho e chega lá na hora o cara te pede um documento que você não providenciou. E aí você fala assim, ai, eu não li isso, então, eu dormi em alguma palestra. Eu cochilei, tem uma parte que está escrita em sânscrito, né? Então, a tradução estava errada, eu não consegui entender direito. E aí, é um momento de você saber a verdade face a face. Porque depois você quer construir a sua vida parecida com Buda, com sei lá, quem mais? Com Francisco Xavier, com Melquíades, você quer fazer a sua vida parecida com Jesus Cristo, você quer a sua vida parecida com São João del Rei, você quer a sua vida parecida com um monte de líderes que te dão uma referência inspiradora, e na hora H, a pergunta que vai vir é quem é você? Então, o quem és tu é algo fundamental de ser respondido ao longo da sua trajetória aqui. Porque a gente adora querer se conectar com aquilo que o outro é. E o outro não está muito envolvido na sua percepção de quem é você. Então, tem um livro, que eu falei do Matrix, agora eu vou falar de outro livro super surreal. Alice no País das Maravilhas. Numas conversas, eu pergunto, quem sou eu? Sei lá. De manhã eu era pequena, depois eu fiquei grande, depois eu não entendi nada, me afoguei nas minhas lágrimas. Quem é você? Aí é uma pergunta para ser respondida, porque a cada dia nós somos diferentes. Então, você era uma pessoa antes de chegar aqui. Você achava que sabia quem era. Agora que eu já falei meia hora, pode ser que você já esteja em dúvida. Você fala assim, será que eu sou natural ou sou normal? Será que eu estou presa nas teorias ou eu estou vivenciando, de fato, essa experiência humana? Eu estou vivenciando essa experiência humana seguindo um guideline, que eu no contexto de ensinar cuidados paliativos, eu brigo muito com os profissionais de saúde, tipo assim, bicho, você está tão preso num guideline, você esqueceu de olhar para a cara do paciente. Tinha discussões sobre a telemedicina, vale a pena? Absurdo, tem que ter o contato do médico e tal. Só que muito médico que faz evolução no computador não olha para a cara do doente. Então, quando essa conexão acontece, em primeiro lugar, conosco, então você tem que ter consciência de quem é você. E aí, o segundo passo para esse caminho da compaixão é a gente se conectar com o outro. Porque necessariamente a nossa existência depende do outro. Não existe autossuficiência. Você pensa que você está sendo uma pessoa independente, que você mora sozinho, se liga. Porque você está no último lugar da fila do pão. Se você está achando que você vive sozinho e tudo que você faz é autossuficiente. A gente pode buscar um espaço de autonomia emocional. Isso é muito legal. Mas o espaço de reconhecimento de quem somos nós depende do olhar do outro. Porque é a partir do outro que tem um espaço de realidade de nós mesmos que a gente não conhece se não tiver o outro. Ele nos dá um parâmetro de limite. É como se eu estou tendo aula de canto agora. Aí eu aprendi que se a gente cantasse só vogal, não tinha ter espaço de consciência no que a gente fala. Se a gente tivesse só vogal. A consoante dá limite. Então, se a gente fosse só vogal, a gente ia ser interminável, ia ser um saco da eternidade.
Mas como a gente tem limite, é tipo O. Se fosse só O, é vazio. Mas tem um M, aí ele põe um limite, ele dá um conteúdo, ele dá um espaço de continência. Então o outro é sempre a nossa consoante. Nós temos uma essência que é vogal, que é intensa, que transborda, que transforma. Cada dia somos diferentes. E o outro nos dá continência. O outro nos dá o espaço de parar e olhar. Peraí, quem sou eu? Onde eu termino? Onde começa o outro? O Alexandre Silva, que é uma pessoa que vocês precisam conhecer, não morram sem conhecer esse enfermeiro, tá? Vocês vão atrás dele, que dá aula na Casa do Cuidado também, segue ele lá no Instagram. O Ale trabalha com a comunidade compassiva, dentro da Rocinha, do Vidigal, das favelas, das comunidades. E eu tive a oportunidade de fazer uma visita na Rocinha e conhecer o trabalho que ele estava desenvolvendo, e aí eu me envolvi no trabalho. Estou até a alma por, sei lá, milhões de encarnações envolvidas com esse propósito. E eu fui fazer uma visita lá na Rocinha para conhecer as 4 voluntárias. E aí essas 4 voluntárias cuidam de pessoas em fase final de vida, pacientes em cuidados paliativos. Cuidados de atenção a pessoas que têm uma doença que ameaça a continuidade da vida e está na fase final. E aí essas pessoas dão banho, cuidam, trocam fralda, dão remédio, dão comida. Não falta nada para essas pessoas na comunidade. É capaz de, se eu passar mal aqui na minha comunidade, eu moro numa comunidade também, um condomínio, entendeu? Assim, tá tudo curtindo, isso chique. Mas é um pouquinho mais glamuroso, mas é um acumulado de pessoas, é uma comunidade aqui. Tem 5.000 pessoas morando no condomínio. Mas é capaz de, se eu passar mal, morro, apodeço que ninguém nota. Lá não. Até os traficantes sinalizam para a nossa equipe de cuidados paliativos quais são os doentes que estão abandonados. E eles viabilizam o cuidado, eles protegem os doentes. Os doentes são as pessoas mais poderosas que existem no mundo, porque é a partir deles que se gera um espaço de compaixão naqueles que se aproximam. É a partir da fragilidade que você desperta no outro a capacidade de cuidar. Então, essas pessoas, 4 mulheres, elas trocam fraldas de adulto e lavam fraldas de pano, porque não tem dinheiro para comprar fralda casal. Você lavaria a fralda de pano do seu pai? Você até vai fazer uma cara de valente, assim, claro, até ele ter um sangramento gastrointestinal e as fezes dele forem sangue digerido, e aí você vai falar nem por muito amor, gente, porque o negócio é uma catástrofe. E elas lavam fraldas de adultos que não são parentes dela. Quando eu conheci as mulheres, eu falei assim, preenchi meu álbum das melhores pessoas do mundo. O mundo não acaba por causa dela. Quando eu perguntei para uma delas, Norma, por que você faz isso? Aí ela sentadinha assim, nossa, doutora, nunca ninguém me fez essa pergunta. Eu falei, então, isso pode ser difícil para você me responder. Por que você faz isso? Aí a Norma me responde, doutora, porque não dá pra gente ser feliz se os outros não for. Norma, você é feliz? Sou, doutora, muito. E falei, onde você mora? Eu moro aqui na Rua 2. Com quem você mora? Ela numerou 14 pessoas. Num barraco, num beco. Eu sou feliz. Aí eu falei, que bom conhecer uma pessoa feliz. E aí ela foi vista. Ela se reconheceu como uma pessoa feliz. Por que você faz isso? Nunca foi feito, nunca perguntaram para ela. Por que vocês fazem o que fazem? Por que vocês estão aqui querendo aprender sobre o ciclo de viver e morrer? A troco de quê? Então, se a Norma estivesse aqui, ela diria, para fazer os outros felizes.
Nós somos uma comunidade de florescimento humano com 1000 participantes de todos os estados do Brasil e de mais de 20 países. Por aqui você vai ter um gostinho do que transborda desse processo coletivo e contínuo de transformação. Para participar da nossa comunidade e desfrutar de todos os encontros, práticas, estudos, das manhãs de silêncio, basta entrar em olugar.org. Vai ser uma alegria seguir mais próxima de você. E o caminho da compaixão é um caminho de entrega para aquilo que chega, aquilo que se coloca à sua frente neste momento. É a coragem de se perceber capaz de viver o momento presente. E muitas vezes o momento presente ele é desafiador, ele é um momento difícil, um momento de dor. Às vezes até de dor física, de falta de ar. Como é que você lida com o seu sofrimento físico? Não tem nenhum projeto de meditação mais potente do que uma dor. Nada. Você pode treinar o que você quiser na sua vida de meditação, nada vai ser tão rápido para você aprender o que é o momento presente do que uma dor 10. Um pé quebrado, que eu já vivi, uma úlcera de córnea, uma pedra no rim, uma cólica menstrual, uma enxaqueca. Me diz alguma coisa que você consegue fazer para além de sentir dor. Não. É só aquilo que você vive. Então, se nós já nascemos capazes de vivenciar o momento presente na dor, por que não na alegria? Por que não no momento de plenitude? E aí a gente vai viver o momento de dor de um jeito mais leve porque passa. Vem a história da impermanência. Você vai viver um momento de alegria porque passa também. E aí você não vai sofrer porque o momento da alegria passou, porque ele nasceu para isso. É a natureza do momento a acabar. Assim como a natureza do vidro quebrar. Quando quebra um copo, você fala, cumpriu sua missão. Era para isso. O vidro nasceu para ser quebrado. Ele tem essa natureza na própria essência dele. Nós nascemos para a morte. É a nossa natureza. Nós vamos acabar um dia. Então, já que vamos acabar, enquanto não acabamos, nós temos o momento presente para viver. E aí, a partir desse momento presente, é que a gente vai constituir a curiosidade de saber quem é o outro. A curiosidade, ela anda de mão dada com a humildade. Não pode ser uma pessoa curiosa aquela que já sabe, ou pensa que sabe. Ah, eu já sei como é que é a pessoa. Então não pode ser curioso. Uma pessoa que vai só tentar comprovar aquilo que já sabe. É um chato. Então, você ser uma pessoa chata não desperta curiosidade no outro em saber quem você é, porque você já deixa tão claro quem você é que ninguém quer saber mais nada a respeito. Então, a curiosidade, ela pede coragem. Para você se conectar com o outro, você tem que ter coragem. Porque você vai entrar num mundo totalmente diferente do seu. E você precisa ter a humildade de reconhecer que o mundo do outro é diferente do seu. Que você não vai entrar no mundo do outro só para bater a sua impressão. É para você, de fato, conhecer o outro. Então, você precisa estar livre de tudo que é pesado nessa conexão. Tem uma coisa que eu aprendi com o Gustavo, né, que vem do conhecimento budista, que é da gente lavar os olhos. Lavar os olhos para encontrar as pessoas. Porque a gente não pode encontrar as pessoas achando que a gente já sabe quem elas são. A gente não podia nem olhar no espelho de manhã achando que a gente já sabe quem é. A gente precisava olhar assim, e aí? Que tal? Quem é você hoje? Tipo o Valsinha do Chico Buarque. Um dia ele olhou tão diferente do jeito que costumava olhar. Olhou de um jeito muito mais quente. Então, essa coisa do olha diferente, lava os olhos. Então a gente fala assim, na pandemia a gente tem que lavar as mãos. Eu ensino os alunos de medicina, tem que lavar as mãos para você não contaminar o outro com os seus germes. E você tem que lavar os olhos para não contaminar o outro com seus preconceitos. E aí eu falei assim, olha que mágico, lembra o natural e o normal? A natureza já instalou na gente uma torneirinha que lava olhos. Já veio de fábrica isso, funciona desde que você já põe para funcionar logo que você sai da barriga da sua mãe.
Você já tem que lavar os olhos, porque a realidade às vezes é difícil de enxergar. A gente tem que chorar para olhar para ela. Às vezes tem coisas que são tão bonitas que fazem a gente chorar. É tão bonito que a gente tem que lavar os olhos para ver melhor. Então já está instalado de fábrica, já é na nossa natureza lavar os olhos. E a gente lava os olhos para se libertar dos preconceitos, até a respeito de nós mesmos. Então essa amorosidade, essa bondade, os atos de bondade que o Thupten Jinpa fala, que o mundo depende da oferta de atos de bondade, também depende da capacidade de receber a bondade. Porque não adianta você só fazer, você tem que receber também. E às vezes tem que receber de si mesmo. Quando você é testemunha de um momento que te leva para esse estado de elevação moral, você é testemunha de uma bondade, você se vincula com o espaço dentro de você que libera ocitocina e hormônios de rejuvenescimento cerebral. Então não é legal só você fazer o ato de compaixão. É muito legal você testemunhar também. Então tem a história de uma senhora que chegou para mim, eu trabalhava num hospice, que é uma unidade de cuidados paliativos exclusivos. Chegou lá a dona Arminda. Dona Arminda chega e já passaram o caso me dizendo que ela não queria conversar sobre a morte. Ela não abria esse espaço de conversa. Foi um dia que teve muitas internações e quem estava fazendo a admissão dela era o capelão, o padre Arizinho. E aí eu peguei a conversinha no final. Ela dizendo para o padre, sabe, padre, eu penso que Deus sabe o que faz. E aí ele decide o que é melhor para mim. Então aí eu já de cara entendi a dificuldade dos outros profissionais de saúde de quererem entrar numa área de compreensão que ela já tinha discutido com Deus. Eu tinha feito uma DR com um algo superior a qualquer imbecil que achasse que era grande coisa à volta dela. Entendeu? Ela não precisava conversar comigo sobre a morte. Eu já tinha delegado a decisão para algo que para ela era sagrado para Deus. E aí foi o cuidado dela, controle de dor, de fadiga, o cuidado com a família e tudo mais. E era uma senhora do interiorzão da Bahia, e ela andava com o cabelo trançado. Quem for dessas áreas vai saber, vai me entender até melhor o que significa o cabelo trançado. Um belo dia, essa senhora, ela passou mal de noite, ficou confusa, ela vomitou. Na verdade ela vomitou e ficou confusa por conta da desidratação e tal, ela estava toda suja, e aí ela vomitou no travesseiro, deitou, ela estava agitada, então ela estava toda suja, deram um banho nela, destrançaram o cabelo. Quando foi no meio da madrugada, ela melhorou e ela acordou, sentou na cama e tal, ela pôs a mão na cabeça e viu que o cabelo estava destrançado. Ela pirou, ela desceu da cama, começou a gritar pelo hóspede, desesperada, não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer. Aí a filha explicou que no lugar onde ela morava, destrançar o cabelo era morrer, era estar pronto para morrer. Então, trançar o cabelo te deixava ligada, presa, não presa, mas assim, ligada a esse mundo, uma espécie de controle sobre aquilo que acontecia. E na hora que destrançou o cabelo dela, ela ia morrer. Ela ia perder essa proteção. Aí trançaram o cabelo dela de novo, ela se acalmou. E aí passaram-se as semanas ali no hospice, e ela estava bem fraquinha, assim. Ela não conversou sobre a morte, porque todo mundo acreditava que ela tinha medo de falar sobre isso. Que ela nunca estaria pronta, até pela reação dela, quando destrançou o cabelo e tal, a gente respeitou isso. Ela estava muito fraquinha, fui passar a visita, e aí ela me chamou, e aí cheguei perto dela, ela balbuciando, assim, com dificuldade no meu ouvido. E ela queria falar, e eu cheguei bem pertinho e falei, fala, dona Linda, eu vou conseguir te entender. Aí ela sussurrou, destrança meu cabelo. Onde que vocês encontram sinônimos de estou pronto para morrer? Quem vocês acham que somos para definir todas as frases que significam estou pronto para morrer? Passa pela cabeça de vocês que destrança meu cabelo é sinônimo de estou pronto para morrer? E ela pediu isso para mim. E aí, eu digo para vocês,
o ato mais íntimo que você pode ter com o ser humano é morrer na frente dele. Então, para a gente se preparar para o luto, a gente tem que ser capaz de ser testemunha desse momento de maior intimidade com alguém. Não é beijar na boca, não é transar. Isso não é nada íntimo. Intimidade é você morrer na frente do outro. Então, provavelmente, num contexto que a gente possa pensar do que é sagrado, né, que a gente vai validar, né, eu penso que vai ter duas grandes perguntas. Uma, quem é você? E a outra, o que você fez para melhorar o lugar onde você esteve? De que valeu sua existência? Que não pode ser só para saber quem a gente é. Desculpa, esse é só metade do caminho. A outra metade é o que a gente faz para que o mundo do outro possa ser preenchido de motivos que o façam sorrir. Você não vai conseguir tirar todos os motivos de choro das pessoas. Mas se você tiver condição de trazer algo a partir do que você viveu, a sua verdade experienciada, para a vida do outro, que transforme a vida do outro para uma vida que vale a pena viver, aí eu acho que a gente está pronto para entrar no ciclo, né, do morrer. O lugar é uma comunidade de florescimento humano. Se você deseja seguir mais próximo, vai ser uma alegria te receber. Você vai ser super bem-vinda. Todas as nossas práticas, estudos e encontros acontecem online e todas as informações estão em olugar.org.